Agora aqui no Animal Care você conhece o poder transformador que o contato com os animais promove através da ecoterapia. E o protagonista desse momento é o cavalo, esse animal incrível e sensível. A gente está aqui com a Doris, que é a responsável aqui pela ecoterapia. E Doris, por que o cavalo é o ideal para essa terapia? Essa pesquisa foi mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Os soldados começaram a voltar da guerra com muitos problemas físicos e psicológicos. Aí começou tinha um monte de cavalo no exército, começaram a colocar eles montados. E começou uma melhora muito grande. Aí foi saber por quê. Quando o cavalo se locomove, ele executa um movimento tridimensional. Ao mesmo tempo, ele se mexe para os lados, para cima, para baixo, para frente e para trás. Através desse movimento, através do tamanho do passo do cavalo, da andadura do passo dele. Entendi. E o ritmo que eu coloco ao passo, eu consigo normalizar o tônus, eu consigo trabalhar lateralidade, trabalhar muito o equilíbrio, mexe com as cordas vocais, ajudando a soltar a fala. A ecoterapia é indicada para criança com paralisia cerebral, né, com autismo. A gente tem bastante autista aqui na escola. Tem várias outras síndromes também. Tem criança que chega com uma ansiedade muito grande, né? E a gente vai trabalhando cada atendimento, né? A gente vai tentando atender essa dificuldade que a criança apresenta, né? Certo. Tem bastante criança com TDAH também. Talvez essa tranquilidade que o animal passa as ajuda também nesse processo, Sim, né? ajuda também. Elas aprendem, né? Aprendem a ter a confiança, né? No cavalo, às vezes tem uma dificuldade de confiança, uma dificuldade no comportamento, né? Então essa proximidade com o cavalo, essa interação com o cavalo, então ajuda muito nessa questão. Elis, tenho certeza que para vocês foi um susto quando tudo isso aconteceu com o Rafael, né? Foi. Eu estava grávida. Meu Deus! Eu já estava para ganhar. Cheguei em casa, ele estava muito debilitado. E eu falei, gente, não tá normal, não acho que seja só dengue, vou levar de novo. Claro. Aí levamos tudo. Chegava lá, era dengue. Ai, meu Deus. No dia 11 ele internou com pneumonia, no dia 11 de novembro. No dia 12 ele foi entubado. No dia 17 o médico falou pra mim que ele estava paralisado. Parou de respirar, só respirava com os aparelhos. Meu Deus. E ele não movimentava mais nada, nem a cabeça ele não mexia mais, ele paralisou inteirinho. Mas como foi tardio, a paralisação continuou. Entendi. Então o médico falou que ele precisava de um acompanhamento, né? De fisioterapia, fono, ecoterapia, queria ajudar muito ele. E foi assim, o médico que indicou a ecoterapia para vocês. E foi surpreendente, ele não tinha os movimentos da mão, era totalmente paralisado. Quando vocês vão colocar um cavalo para fazer essa terapia, como que vocês escolhem o animal? Qualquer cavalo pode servir para a terapia? O cavalo, ele não pode ser marchador, porque senão ele não faz o movimento tridimensional. Entendi. O perímetro torácico, que é isso aqui, não pode ser muito grande, senão abre muitas perninhas da criança, pode ocasionar uma luxação de quadril, certo? O cavalo tem que ser manso. Claro. A altura, esse daqui eu uso mais para as crianças que já estão conduzindo o cavalo ou as crianças maiores. Mas eu prefiro um cavalo um pouco menor por causa disso, de sustentar a criança aqui, ó. Você conseguir ter o apoio com a criança sustentar ali. bem a criança aqui. Quanto mais amplo o passo, ele coloca uma mão aqui, longe, a outra longe, em vez daquele passinho aqui. Entendi, Quanto mais curto, mais longo, melhor aberto o movimento tridimensional. Entendi. E no dia a dia, qual é o cuidado com esse animal? Por exemplo, ele fica em quanto tempo em aula, por exemplo? Ele fica o dia todo atendendo? Nós atendemos de segunda a quinta-feira, das 8h15 até as 4 horas da tarde. Quinta-feira, quando a gente para as aulas, como sexta-feira a gente não trabalha, é levado para um piquete lá para cima e eles ficam sexta, sábado, domingo solto no piquete. Só descansando e tendo o momento dele ali. Esses meus cavalos da ecoterapia têm uma vida que todo cavalo queria.
volto, mamãe. Já volto. Fran, em média, quanto tempo dura a aula? É 30 minutos. 30 minutos. São 30 minutos cada praticante. No caso da Alice agora, qual que é a atividade que você faz com ela? Então, a Alice, ela é síndrome de Down. Ok. Então, a Alice, eu trabalho muito a lateralidade com ela, para questão de postura, de equilíbrio, fortalecimento, né? Por conta de ter uma mobilidade maior, né? Uma hipermobilidade, né? Tá. André, pode parar um pouquinho. Aí. Alice, dá a perninha aqui pra tia. Essa perninha. Dá aqui pra tia. Força. Isso, força, 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 força. Muito bem. Agora a gente vai ficar de lado no cavalo, né? Muito bem. Vamos passear? Vamos. Então vamos. Pode ir, tio André. Olha. Então, nessa posição, ela precisa segurar um pouco mais, estar mais atenta, né? Tá. Então aqui, ela estava de frente, mas é que ela precisa segurar, ela precisa estar atenta, ela está atenta aqui, ó, na postura, ok. tá fazendo fortalecimento de abdômen. Junto com a Eco, a gente vem fazendo outras terapias, né? E a gente percebe um foco um pouco maior, uma atenção dele. A gente está tentando ter mais essa troca no olhar, Entendi. né? Então a gente já percebe alguma diferença. Além disso, a questão do equilíbrio, né? Então ele tem um diagnóstico de surdez. Desde que desde que ele nasceu, a gente soube desse diagnóstico. Tá. A gente já optou com as terapias, né? Precoce. E a Eco foi uma terapia que a gente buscou, né? Que a gente ouviu falar muito bem. Além desse cuidado que vocês têm com o animal, de escolher o animal adequado para fazer essa terapia, esse animal precisa passar por algum treinamento para ele conseguir atender e sentir o que essas crianças precisam? Não, eu já procuro comprar um cavalo que esteja dentro do plano. Por quê? Não trabalha desgastando ele. Sim. Vem, Estalinho. Vamos passear um pouquinho comigo, vamos? Ai, que coisa mais linda que você é, meu Deus! E o bumbum da Nani? Onde está o bumbum? Aqui atrás, então vamos virar lá pro bumbum da Nani? Então vamos, passa a perninha lá do lado. Isso, muito bem. O que tem aí? E agora, vamos fazer um carinho pra gente andar? Faz um carinho na Nani. Isso, Nani. E na verdade eles vão percebendo e fazendo a atividade, na verdade, como uma brincadeira. Sim, também, como uma né, Fran? Não vai brincadeira. entendendo que ela tá numa aula, que ela tá fazendo alguma coisa. Para eles aqui é uma brincadeira, é uma diversão, né? Por isso que muitas crianças aceitam mais, né, esse tipo de terapia, né? Geralmente trabalha com quais outras terapias? Ele faz físio, se precisar de fono, de psicólogo, de TO. Então eu preciso das outras terapias que ele necessita para ajudar aqui. Ele não sente que está sendo trabalhado. Exatamente, As outras ele vai tá brincando terapias com o animal. é tudo dentro de uma maioria de sala fechada e fechado. tudo. Aqui não, aqui ele está andando a cavalo, passeando. Sim. Ele Ele tá fazendo brincando, brincadeira, né? então ele não sente. Então por isso que eles se apaixonam. Você sente que o animal tem essa devolutiva com a criança? É Doris? engraçado que muitas vezes o cavalo apronta com a gente e não apronta com a criança. Parece que sabe, né? Você tá toda bonita também. A evolução dele, assim, tá gritante. A gente vê, a Doris até fala, né, nossa, de ver como ele chegou aqui, como ele tá hoje, em questão, assim, de 2 meses. Tão pouco tempo, né? Muito, nossa. Esse é o Rafael. E você quer ver o que ele não estava mexendo as perninhas quando começou, deve fazer uns 3 meses que ele está fazendo. Tá. E quer ver agora? Rafa, tira o pé daqui, tira o pé, tira. Parabéns, muito bem. Vamos colocar o pezinho?
Põe o pezinho. Aí, muito bem, garoto. Toca aqui. Yes! Yes! Isso aí! A gente tá numa prática aqui agora. No dele, eu até procuro andar um pouco mais rápido com ele. Quer ver, mais Bia? rápido. Um pouco mais rápido. É que aí, ó, eu ando assim com ele. Você puxa um Tá? pouco mais. Ó, porque olha como ele vai se movimentar muito mais aqui, ó, em cima, ó. Tá. Para a musculatura dele, que ficou paralisada por meses, Fortalecer. para começar a trabalhar toda a musculatura dele. Entendi. Pega a trancinha do cavalo. Aí. E esse movimento ele não Você tá fazia vendo? nada. Não. Olha a trancinha do cavalo. Yes! Yes! E ele começou assim, mexendo as mãos, logo ele já foi mexendo as pernas, os troncos, então foi assim, foi gostou. algo que... E ele ama cavalo. E assim, eu sei que vai ser uma pergunta muito difícil que eu vou te fazer, porque ela já está nesse trabalho, gente, há mais de 30 anos, então assim, foi o que eu perguntei para ela agora há pouco, ela deve ter visto muitas histórias já emocionantes acontecer. Eu queria que você rapidamente lembrasse de uma que te marca muito, ou recente ou antiga, que é essa evolução que você acompanha das crianças aqui. É difícil você falar uma que marque mesmo, porque é tão bonito de ver uma criança que não falava, de repente começar a falar, uma criança que não andava, de repente começar a andar.